Hoje nós vamos falar sobre expectativas e esperanças. É um tema polêmico, vai dar o que falar, vai dar o que pensar também. Porque toda a sociedade, toda a nossa cultura incentiva você a fazer expectativas e desenvolver esperanças. E o meu ponto de vista é o oposto a isso. Que nem expectativa, nem esperança são coisas boas de se alimentar. Vai dar margem a muita dúvida. Mas esse assunto tem que ser discutido, não tem que ser assim, jogado, informado e acreditem se quiser. Não é assim, é uma coisa refletida, pensada. Se construísse a casa da felicidade, o maior cômodo dessa casa seria a sala de espera. Estaria todo mundo esperando a felicidade. Então vamos entender devagarzinho, passo a passo. O dicionário Aurélio define expectativa como sendo a esperança fundada em supostos direitos, probabilidades ou promessas. Por exemplo, fulano vive na expectativa de uma herança. Você está estudando para concurso, vive na expectativa de passar nesse concurso. Todos nós temos expectativas. Expectativas sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre coisas específicas e sobre o mundo ou a vida em geral. O Freud escreveu que a angústia está incontestavelmente relacionada com a espera. Sempre que você está esperando alguma coisa, isso gera uma certa dose de angústia. Quanto maior a intensidade da tua espera, maior a tua angústia. A angústia e a esperança andam juntas. Um filósofo chamado Spinoza disse: não há esperança sem receio, e não há receio sem esperança. Não há esperança sem receio por quê? Porque aquilo que você espera, você ao mesmo tempo teme não obter. Eu espero passar no concurso, mas temo não passar no concurso. E o receio que você tem de alguma coisa, você espera que ele passe. Aquela situação que te amedronta, te cria receio, você espera que a situação passe. A gente só espera o que não tem, só o que não depende de nós. Nesse caso, como não ficar angustiado? O Benjamin Franklin, aquele que aparece na nota de $1, ele disse: quem vive de esperança morrerá em jejum. E muitas pessoas, constatando que a vida não corresponde às suas esperanças, vão acusar a vida de ser errada, por ser a vida o que a vida é. Muitas pessoas, sabe, não aceitam a vida como é porque a vida contraria as suas esperanças. Isso não devia acontecer diferente, não devia chover fim de semana. O que será que está errado? As nossas expectativas ou a vida? Pode ser que sejam nossas expectativas que nos enganem. E a vida nos desengana. Nós criamos o engano dentro de nós mesmos e a vida nos desengana. A esperança, por incrível que pareça, é uma das grandes causas de suicídio. Por quê? Porque você espera muito uma coisa ou algo de determinada pessoa e aquela situação te cria uma desilusão enorme quando não acontece. Essa queda que você tem do alto da montanha da esperança e dá de cara com o chão da realidade, às vezes leva algumas pessoas ao suicídio, à desilusão. Por exemplo, se você já teve um fim de semana atrapalhado pela chuva, você planejou viajar para Angra, ir para a praia, passear de barco, o fim de semana arruinado pela chuva, será que foi a chuva que arruinou o teu fim de semana ou foram tuas expectativas sobre o tempo que arruinaram o teu fim de semana? Porque às vezes o cara pensa assim, pô, que bom que tá essa chuvinha, não tem que sair de casa, né? Depende do ponto de vista mesmo. Depende da expectativa. Muitos pais ficam decepcionados com os filhos pelas carreiras que eles seguiram. O pai queria que o filho fosse médico, o filho vai ser músico. Um exemplo. Ou vai ser outra coisa qualquer, vai ser veterinário, ou vai ser... Enfim, o que é que decepciona o pai? A carreira do filho ou a expectativa que o pai alimentava? Muitas vezes ele quer realizar no filho o sonho que é dele. Ele quer se realizar através dele. A esperança dele e a expectativa, eu vou me realizar através do meu filho. Eu não pude estudar medicina, mas meu filho vai. Antes do filho nascer, já está determinado que vai ser médico. Querendo ou não. Querendo ou não. Aí o filho não querendo, complica. Submete e acaba ficando infeliz. Exatamente. Quase sempre ficamos irritados com o nosso marido ou com a nossa mulher, né? Com o nosso cônjuge.
Quando você fica decepcionada com o teu marido ou com tua esposa, é com a pessoa ou com as expectativas que você fazia sobre a pessoa? A pessoa é o que é, não o que nós esperamos que ela seja. Por que ela tem que agir de acordo com as nossas expectativas? Não seria da nossa parte uma onipotência, um egocentrismo bem exagerado? Por que a pessoa ou a vida tem que agir de acordo com o que você espera? Não tem. Se nós formos pensar direitinho, uma das maiores causas de sofrimento humano é a esperança, ou a expectativa que nós colocamos no comportamento dos outros. Vocês concordam? Podem discordar à vontade. Não acho tanto assim, não. Por quê? Não acho que é tão sofrimento, é uma causa de sofrimento, não. Tem esperança que é saudável. Me dá um exemplo. Sei lá, você espera uma coisa boa, né? Como eu falei Sei. Por exemplo. Você espera uma viagem, você espera um amor. Né? Tá, você espera isso. Espera uma vida melhor, são coisas boas. Tá. Isso, o amor que virá, vem no presente ou virá no futuro? Virá no futuro. O futuro existe? Não existe. Mas não é tão sofrimento você pensar assim. Sei. Aí o amor não vem. Como é que você se sente? Triste, frustrado. Profundamente desiludida. Por que você está iludida? Porque você se desiludiu. Porque você, ao pensar num acontecimento do futuro, você criou uma fantasia, não é algo real. Eu entendo que a gente deseje ganhar na loteria, viajar, achar o amor da nossa vida, mas isso estará no futuro. Com isso, você deixa de viver o presente, porque você está com o pé no presente, mal apoiado no presente, e o outro pé e a cabeça no futuro, deixando de ver o que está realmente à tua volta. O futuro não existe ainda. Mas a partir de enquanto o amor não vem. Enquanto o amor não vem, você vive agora. É. Mas você vive em função do amor que virá, do emprego que obterá, do concurso que passará, ou de qualquer coisa que vai acontecer no futuro, você não está vivendo a realidade. Está vivendo uma ilusão. Quando cai na realidade, uma baita frustração, e é difícil lidar com isso. Não, é essa expectativa que causa, então, essa angústia. A desilusão. A desilusão. Mas qual seria, assim, a maior diferença de expectativa, esperança e tal? Pode ser uma coisa prejudicial, mas como você se despide disso, mas continuar tendo um planejamento? Porque a gente tem que ter um planejamento, e a gente tem que, de repente, almejar alguma coisa para conseguir. Qual é a diferença dessa esperança? Bem perguntado, Tiago Mocotó. A vida fica sem graça mesmo. Que sem graça o quê? Que sem graça. Vamos botar graça na vida. Fica com menos sofrimento, menos neurótica. O que acontece? Eu não estou falando para não ter metas. Ninguém não aconselha a não ter metas, porque você fica à deriva na vida. Quando você tem uma meta, você estabeleceu um alvo de alguma coisa que você quer atingir no futuro, e isso vai canalizar suas energias naquela direção. É ótimo. O problema é, quando você começa a criar expectativa, você começa também, ao mesmo tempo, criar um apego ao resultado. Quando eu encontrar o amor na minha vida, quando eu passar na prova, quando eu conseguir um emprego, aumento, casar, ter filho, qualquer coisa. Você fica botando um apego muito grande naquele resultado. Aquele apego compromete, é como se a tua sobrevivência, ou tua paz de espírito, ou tua felicidade dependesse de conquistar aquilo. O problema é que toda esperança também reflete o desejo. E nem todo desejo se concretiza. Nossos desejos não serão todos realizados. Muitos dos nossos desejos não serão realizados. Faz parte da vida. Por mais poderosa que seja a pessoa, faz parte da vida não ter todos os seus desejos realizados. É uma coisa infantil. Só em desenho animado, eu acho. Nem filme de Hollywood embaixo tem isso. Porque a gente sempre pensa que a expectativa é algo positivo. Ninguém coloca dentro de si uma meta negativa. Não, a meta é concreta e eu pretendo atingi-la.
Só que, quando eu estou com aquele apego em relação à minha meta, eu quero passar no concurso, eu fico tanto pensando no passar no concurso, imaginando como será a minha vida, que eu tiro minhas energias do presente e divido ela com o futuro. Não ter expectativas ou esperanças não significa que você não tem interesse ou não está nem aí, estou desmotivado em relação à minha meta. Não. Você vai fazer tudo o que é possível no presente, ou seja, se preparar para conquistar aquele alvo futuro. Mas você não comprometeu o teu bem-estar com o resultado. Você está comprometido em executar o processo, se preparar, buscar o amor da tua vida, estudar para a prova, qualquer que seja a tua meta. Quando você se concentra no teu momento presente e faz o que precisa fazer, se prepara adequadamente, você tem mais probabilidade de conseguir o que você deseja. Ou seja, é paradoxal, você renuncia à expectativa e esperança e fica mais próxima de conquistar aquilo que você estabeleceu como meta. Até porque a expectativa, mesmo quando você consegue atingir a meta, às vezes a expectativa é tão grande que parece que, mas era só isso, né? Todos nós aqui já vivemos isso. Quando eu casar, serei feliz. Fala, mas é isso que... É esse barato aí? Né? Tudo que eu quero é um aumento de salário. Eu, quando rapaz, eu ganhava o salário mínimo de bancário. Primeiro eu era office boy e ganhava 3/4 do salário mínimo. Era o salário de menor da época. Aí eu fiz 18 anos, passei a ganhar o salário mínimo de maior. Mas era salário mínimo profissional, então era um pouquinho além do salário mínimo. Hoje é R$300, né, o salário mínimo. Eu ganharia, vamos dizer, 320 equivalente hoje. Aí, de repente, eu passo no concurso da Petrobras. Aí eu ganho 3.000. Aí eu falei assim, virei marajá, estou rico pro resto da vida. 2 meses depois, eu já estava insatisfeito com o salário. As minhas expectativas não se realizaram. Elas não eram realistas, estavam muito além da realidade. E se eu estivesse esperando ser feliz quando ganhasse aquele salário, eu ficaria muito desiludido. Porque o salário não traz felicidade. Nada de fora traz felicidade pra gente. A felicidade é algo que você cria. Mas você não acha felicidade. Não adianta procurar felicidade. Você tem que fazê-la. A expectativa, então, ela divide o presente? Divide porque você fica pensando no resultado. O resultado não está presente. Está onde? Está lá na frente. Você fica imaginando como será. Não será do jeito que a gente imagina nunca. Aquela pessoa, aquela situação, nunca serão do jeito que nós imaginamos. Então, expectativa, você alimenta a expectativa, não é legal. Porque você fica muito apegado ao resultado. A tua sobrevivência não depende daquilo, a tua paz de espírito não depende daquilo. Tua felicidade não depende daquele resultado. Se concentra no processo. Faz o melhor que você pode. Quando você se concentra no processo, você está vivendo no presente, que é o único tempo que tem. Passado é memória, futuro é imaginação. O tempo real é o presente. Tudo que acontece agora. Você não pode ser feliz amanhã, você só pode ser feliz no momento presente. Mas você vai se comprometendo em relação ao futuro. Então, sem nenhum tipo de expectativa, te habilita a conquistar mais, você fica mais propenso, maior probabilidade de conquistar as tuas metas. Porque você está menos dissipado nas suas energias, mais focado no presente. O que foi? Não, aí realmente fica menos dividido, né? Você fica inteira no presente. E no presente, você não tem depressão nem ansiedade. Não tem. Se você está concentrada nesse momento presente que você está me ouvindo, é impossível você ficar deprimido ou ansiosa. Você fica deprimida se pensar no passado. Você fica ansiosa se pensar no futuro. Vivendo o presente, você vive intensamente, na realidade. Como eu disse, toda esperança é um desejo. O problema é que nem todo desejo se realiza. Toda expectativa nos prepara para um episódio de mal-estar. Se você se livrar das expectativas, você se livra de vários mal-estares que você poderia estar sentindo.
Praticamente todo mal-estar é criado por uma expectativa não atendida. O exemplo mais dramático costuma envolver a morte súbita de um ente querido. Todos sabemos perfeitamente que todo mundo é mortal, mas a nossa expectativa é que aquela pessoa que eu gosto tanto não morrerá, ou não morrerá tão cedo. Sempre é cedo para aquela pessoa que nós gostamos morrer. É como se a nossa expectativa não vai ser realizada. A pessoa vai morrer quando tiver que morrer, independente dos teus desejos. Nós vivemos num universo que nos é indiferente. Ele não atende nossos desejos. Eu já falei aqui no passado que a frustração é o choque que nós temos batemos direto com os nossos desejos no muro inflexível da realidade. Você mudando a tua perspectiva, a tua maneira de pensar, por exemplo, abstendo-se de fazer expectativas ou de gerar esperanças, você suaviza os choques. Perder uma pessoa querida é doloroso. Mas se você investiu muita expectativa numa vida muito longa ou uma eternidade para essa pessoa, você vai se desiludir. O impacto vai ser muito mais doloroso. Não precisaria ser tão doloroso. A questão do desejo é embutida em todos nós, através de histórias, filmes, tudo. Você aprende a ter desejos. O desejo é válido, porque você se move pelo desejo. Você deseja um emprego, você deseja um aumento de salário, deseja ter um filho. O problema é que você fica, só serei feliz quando tiver aumento de salário, quando tiver um filho, quando casar, quando isso, quando aquilo. Você não será feliz lá, você só pode ser feliz agora. Então eu entendo. A questão é que as histórias infantis falam de desejo, o cara que achou a lâmpada e pediu 3 desejos. Existe uma consciência coletiva para você pensar assim, pô, que vai desejar, que desejar. Para você se livrar disso, ou pelo menos ter a percepção que isso não te faz viver bem, é difícil até a pessoa desassociar uma coisa da realidade Eu concordo contigo. Primeiro, como você disse, a história infantil. E nós estamos cheios de desejos infantis. Não correspondem à realidade que nós vivemos. Casaram e viveram felizes para sempre em perfeita harmonia. Só em filme, só em historinha infantil. A cultura nos embute isso. Mas você pode se afastar do rebanho e pensar por tua própria cabeça. Todo mundo pensa assim. Tá, mas só porque todo mundo pensa assim tem razão? Na Alemanha a maioria apoiou Hitler. Não confere razão. Aliás, quando muita gente está pensando igual, é melhor você falar, epa, deve ter alguma coisa errada se eu estou pensando junto com esse pessoal todo. O Nelson Rodrigues dizia, toda unanimidade é burra. Todo mundo alimenta expectativa e esperança. Tá, mas você precisa alimentar? Ou você pode pensar por conta própria? E eu sei que é difícil se afastar da pressão social, mas você tem independência para pensar. Existe uma máquina de desejo, né? Tudo leva ao desejo, assim, desde sei lá, da mulher de biquíni no comercial de cerveja, do carro, eles vendem tudo num formato de desejo. Mas e o desejo, eu acho que ele ele é maior que isso, porque às vezes o desejo vem de coisas ruins, entendeu? Você tem medo que o assaltante vai entrar na sua casa, então você deseja uma grade com uma câmera. O desejo não tem nada de errado quanto a desejo. O problema é o caminho que esse desejo vai tomar. Se você vê uma mulher bonita fazendo anúncio de cerveja, você pode tomar toda a cerveja do mundo que aquela mulher vai baixar na tua frente. Aí você já saiu do desejo e foi para a expectativa. Se eu tomar cerveja, eu vou ficar bonito como esse modelo que está anunciando o produto, eu vou conquistar as pessoas, se eu usar aquele sabonete eu fico linda e maravilhosa. O desejo, ele é manipulado para se transformar numa expectativa que o produto anunciado não vai realizar. O marketing apoia muito nisso aí. Estamos exatamente nesse ponto. Gerando expectativa. E de quê? De felicidade. Até tempero para comida gera felicidade, segundo a propaganda. E aí toma cerveja, fica barrigudo. Aí a expectativa vai para... Lourdinha, nada mais irritante do que a teimosia dos fatos, né? Você fica pensando assim, pô, esse cara é saradão, bonitão, essa mulher cheia de curva, gostosa, escola, desce redonda, aquelas coisas todas. Aí você toma cerveja, você fica parecendo o quê? Um barril de cerveja.
Mas não fica parecendo com aquela modelo linda e maravilhosa. As mulheres ficam parecendo. Hein? Ah, bom, depois de uma certa dose, né? Depois de um certo nível, elas ficam maravilhosas, né? O problema é quando você acorda no dia seguinte. A realidade é o túmulo das ilusões. A realidade sempre prevalece. Não adianta você querer se iludir, acreditar num montão de fantasia. Não adianta. A realidade é inflexível. Ela enterra qualquer ilusão. Antigamente, quando os homens partiam nos navios, na época das grandes descobertas, Colombo, Cabral, Vasco da Gama, as mulheres chegavam no porto e ficavam rezando, não faziam festa não, porque a probabilidade deles não voltarem era muito grande. Elas rezavam para que tudo corresse bem e eles voltassem. Quando eles voltavam, elas festejavam, porque felizmente eles voltaram, apesar de todos os perigos. Não há por que se espantar demais quando num empreendimento de alto risco a coisa dá errado. O cara vive correndo de motocicleta para lá e para cá como um doido. É de se espantar que ele sofreu um acidente. O caso da morte do Ayrton Senna. Apesar da segurança que os carros de Fórmula 1 ofereciam na época e oferecem cada vez mais. Mas andar naquela velocidade não é surpresa. Mas é parte do negócio. E quando aconteceu, ninguém acreditou, ninguém esperava, ninguém estava... Não, chocou, mas fazia parte do negócio dele. Não era um ato excepcional. Morrer numa batida daquela, para quem não anda de carro, seria possível. E no treino da sexta-feira, um outro piloto tinha morrido. Tinha morrido. Há uma probabilidade disso acontecer. Vai continuar acontecendo, né? Vai continuar acontecendo. Mas cada vez os carros estão mais seguros. Você vê acidentes fortíssimos, não acontece nada com o piloto. Aquele cockpit, aquela cabine onde ele fica, é muito bem protegida. Nada pode acontecer ao contrário das expectativas que você não tem. Nada pode acontecer, repito, ao contrário das expectativas que você não tem. Você poderá ser feliz ou pelo menos ter muita paz de espírito na medida em que você... Eu ia falar aceite, mas aceite parece uma coisa positiva. Que você acate tudo que acontece, sem desejar que as coisas sejam diferentes, ou tenham sido diferentes. Tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Todos os fatores que criavam aquele evento estavam presentes. Para o Ayrton Senna, pegar o exemplo aqui da aula, morrer, todos os vetores influenciaram para dar aquela resultante, morte. Quebra uma barra de direção, 300 e poucos quilômetros por hora no carro, um muro lá na frente. Tudo que aconteceu tinha que acontecer. Se você acata isso, você sofre muito menos. E é real, não é para sofrer menos, é porque é real. Te leva a sofrer menos. Tudo que acontece é porque tinha que acontecer, mas não é predestinação. É alguma coisa mística. Você pode acatar depois que aconteceu. Mas se você pensar sempre isso antes de acontecer, você fica uma pessoa negativa. Não, eu sei, mas todo... acata depois que aconteceu. Eu sei, todos os fatores, se amanhã fizer um dia de sol, todos os fatores climáticos convergiram para aquele sol aparecer. Se chover depois de uma certa hora, outros fatores climáticos também convergiram para acontecer a chuva. Tudo que aconteceu era para acontecer. O que nos causa sofrimento é você falar assim, isso não devia ter acontecido. Mas por que não devia ter acontecido se tudo estava presente para aquele fato acontecer? Por que a gente tem esse pensamento mágico de querer controlar tudo? É o nosso desejo. Você não gosta daquele acontecimento. Morreram agora, em dezembro, 280 mil pessoas num tsunami. Nenhuma pessoa normal vai aprovar isso. Mas o universo nos é indiferente. Todos os fatores para que aquelas pessoas morressem estavam presentes. Um abalo sísmico no fundo do mar, a uma certa distância da Terra, provocou aquele movimento das águas. As águas se retraíram, depois avançaram. Tudo estava ali presente, as pessoas estavam embaixo. Não ter expectativas permite-lhe aproveitar o máximo de cada circunstância da vida e não apenas aquelas que se amoldam às suas noções arbitrárias do que deveria acontecer. Você determina, isso não devia acontecer, aquilo não devia acontecer, é arbitrário, você que está chutando aquele valor porque você gosta daquela situação ou não gosta.
não ter expectativa, aceitar tudo o que acontece, você vive muito melhor. Se você reduzir a tua expectativa sobre o que deveria acontecer e aceitar tudo o que acontece, a tua vida se torna muito mais intensa, muito mais rica. Você não está questionando a realidade, você está desfrutando da realidade, está vivendo com intensidade até momentos tristes. Reduzir as suas expectativas não significa, de maneira alguma, abandonar a atenção ou os esforços. Até pelo contrário, significa não considerar coisa alguma como pressuposta. Explicando melhor isso aí. Eu acredito que vou passar no concurso. Eu tenho tanta fé que eu estou certo que eu vou passar no concurso. Mas eu não posso dar isso como certo, pressupor que só porque eu desejo muito aquilo vai acontecer. Não é assim que funciona. Seria bom, mas não é assim que funciona. Eu não posso dar aquilo como pressuposto. Eu não posso tratar minha mulher mal na pressuposição que ela gosta de mim e vai gostar para sempre. Porque isso também muda. Então eu vou investir esforços no momento presente para manter aquela situação ou conquistar uma situação que eu desejo. O Bismarck, Otto von Bismarck, que era foi um ministro alemão, 1800 e pouco, 1900, ele falou: eu aceito o tempo, os homens e as coisas como são. Deus não poderia fazê-los diferentes só por minha causa. Ele aceita o tempo, os homens e as coisas como são. Deus não poderia fazê-los diferentes só por causa dele. O que nós somos? Nós somos um bando de egocêntricos. Queremos que a realidade se adapte aos nossos desejos. Ficaria complicado, porque como é que ela vai atender meu desejo se é diferente do teu? Você quer chuva, eu quero sol. Se eu sou agricultor, eu quero chuva. Se você é surfista, pode estar querendo sol. E aí como é que fica? Como é que a realidade vai se dividir para nós dois? Nós somos egocêntricos de uma forma infantil. O escritor Alberto Camus, ele é um escritor franco-argelino, ele diz: toda a desgraça dos homens provém da esperança. Se você pensar nas decepções e nos mal-estares que passou na vida, descobrirá que se você analisasse aquelas situações ruins na vida, você vai analisar direitinho, você vai ver que você tinha expectativas que foram contrariadas. Eu confiava em tal pessoa, ela me enganou. Eu tinha certeza que ia conseguir não sei o que, não consegui. Eu esperava que meu marido fosse a pessoa íntegra ou carinhosa, ou isso ou aquilo, e ele não é nada disso. Pensa bem, teus sofrimentos não derivam das tuas expectativas? Se você está infeliz na tua carreira atual, é provável que você esperasse outra coisa. Se sua expectativa sobre a tua carreira era irreal, se você é professora e está infeliz por ser professora, ou psicólogo ou qualquer outra coisa, é porque você alimentou expectativas irreais a respeito da profissão. Se fossem reais, por que você estaria insatisfeita? Se você aceitar tudo o que acontece sem nenhum tipo de expectativa, por exemplo, a respeito de carreira, você estaria satisfeita. Não tinha expectativa para te enganar. O filósofo Nietzsche, no livro dele chamado Humano, Demasiado Humano, ele mudou um ponto de vista que eu tinha há algum tempo. Eu contava a história da caixa de Pandora como uma coisa positiva. O que é a história da caixa de Pandora? Naquelas complicações mitológicas gregas, Zeus deu para Pandora uma caixa e com a recomendação para ela explícita: olha, não abra essa caixa. O que aconteceu? Aí escaparam dessa caixa todos os males que afligiam a humanidade, que afligem a humanidade. Aí ela fechou a caixa rapidinho. Aí conseguiu prender uma coisa lá dentro, que era a esperança. Sabe, apesar dos males, a esperança sobrevivia. Essa era a minha visão até algum tempo atrás, até ler o Nietzsche. Se você for pensar, se Zeus botou tudo de mal, por que a esperança seria uma coisa boa no meio de tanta coisa má? A esperança nos faz sofrer. É uma fonte de sofrimento. Reformulei meu ponto de vista. Na época eu achava que esperança era coisa boa. Como o Márcio disse, eu ia com a maioria na cultura. Mas hoje eu já não acho que a esperança seja coisa boa.
esperança é a última que morre. Porque então é tão ruim que ela é a última que morre. Ou é o nome da sogra, né? Nunca morre. Maldade com as sogras. A esperança, ainda segundo Nietzsche, é o pior dos males, porquanto prolonga o nosso tormento. Ser feliz é, afinal, não esperar muito da felicidade. Ser feliz é viver sem muitas expectativas, é saber dosar as inspirações até aquela medida que põe o que se deseja dentro das nossas possibilidades reais, dentro dos fatores que estão sob nosso controle. Você pode desejar, é válido você desejar, principalmente aquilo que está sob o teu controle. O que está fora do teu controle, você é melhor esquecer. Não deseja, não invista no que está fora do teu controle, uma vez que você não controla. Voltando ao exemplo do concurso. Eu posso estudar para o concurso, isso eu controlo. Passar no concurso eu não controlo. Eu posso cuidar da minha saúde, fazer check-up, exercício físico, uma alimentação saudável. Se eu vou ficar saudável, eu não garanto. Eu não controlo. Mas eu estou fazendo o que eu posso na situação. Ficou claro? Alguém quer discordar, perguntar? De certa forma, então a confiança é uma expectativa. Confiança numa pessoa é uma expectativa. Você confia. Você espera que ela não vai te trair de forma alguma. Você vai botar a mão no fogo por ela. Maneta. Vai virar um churrasquinho. Porque, na verdade, só tem duas classificações. Ou você confia ou você não confia, né? Não tem um meio termo. Não, eu não sou tão radical, não. Eu confio nas pessoas confiáveis. Pô, mas o que é isso? Se você me pede R$1 emprestado, eu te empresto e você me devolve, você já ganhou um pequeno crédito comigo. Depois você me pede R$5 emprestados. Eu te empresto, você me paga. Eu vou vendo que você é confiável. Cada vez mais confiável. Ou eu te conto um segredo e você mantém esse segredo. Eu vejo que você é confiável. Posso te contar uma coisa mais íntima. E assim por diante. Não é... Foi bom você colocar isso, Gabriel, porque a esperança e a desesperança é a mesma coisa com o sinal trocado. Quando você não tem esperança, não significa que você espera o pior de todo mundo. Não, você está em ponto morto em relação a isso. Sabe, eu não acho que as pessoas vão me trair, nem vão ser 100% leais. Eu não tenho um ponto de vista pré-estabelecido, a favor ou contra. Eu vou vendo a realidade. Foi bem colocada a tua questão. Não ter esperança não significa ficar desesperado. Né? Não, nem desesperançado. Eu vou fazer o concurso. Posso passar, posso não passar. Não estou investindo no resultado, estou investindo no meu esforço para atingir minha meta. Né? Eu não vou passar. Isso é desesperança. É a esperança com o sinal trocado. Mais alguma pergunta? Isso vai muito de encontro com o senso comum, né? Vai. A esperança normalmente é vista como um negócio que faz você se mover, né? Faz você fazer no presente, esperando que chegue no futuro. Como eu disse, a esperança é uma das principais causas de suicídio. Não a esperança em si. O outro lado dessa moeda chamada esperança, que é a desilusão. Não é nem tanta frustração, é a desilusão. Porque você criou uma ilusão e depois a realidade bate violentamente com a desilusão em cima de você. A frustração, eu desejo alguma coisa e não consegui, eu estou frustrado. O que é normal, o que é saudável. Se eu quero uma coisa e não consigo, eu fico frustrado, não tem nada demais. Quanto mais maduro eu sou, maturidade não tem nada a ver com idade, tem mentalidade. Quanto mais maduro eu sou, eu entendo que a vida é frustrante. Que muitos dos meus desejos eu não vou conseguir realizar. Eu faço esforço em uma determinada direção, posso conseguir, posso não conseguir. Agora, a desilusão é muito mais forte. Ultrapassa esse ponto. Porque você já estava vivendo no outro mundo, cor-de-rosa, e de repente vem uma realidade negra em cima de você. Você não está preparado para isso. Aconselho a vocês a desenvolverem a síndrome de Doris Day. Que será, será. Até a próxima. Muito obrigado.